Bom, dando segmento, lembrei aqui, a aula é a 28. Vamos agora para um exemplo, para entender como é que eu faço quando eu tenho uma relação mol-massa. O que é isso? Ou massa-mol, né? Tanto faz. Eu vou, nos exemplos aqui, pelo menos inicialmente, sempre usar esse exemplo da produção da amônia, tá? Então aqui 3H2, Uni2, 2NH3. Lembrem-se que na primeira linha, que eu coloquei no exemplo anterior, havia... desfocou tudo aqui. Bom, no primeiro exemplo que eu dei, havia uma primeira linha, né, que era a linha da proporção. Então, a proporção é 3 mols reagem com 1 mol para formar 2 mols. Essa linha da proporção é uma das mais importantes, porque sem ela eu não tenho como resolver nenhum tipo de questão, certo? Agora, se você lembrar da aula de mol, a gente sabe que no lugar dessa palavrinha mol, a gente pode escrever a massa molar, né, da substância que eu estou trabalhando. Então, ó, o H, a massa era 1 grama por mol. O N, a massa é 14 gramas por mol. Ou seja, aqui a gente pode escrever o seguinte: ao invés de 3 mols de H2, eu posso colocar 3 vezes 2 gramas de H2. E por que eu posso fazer isso? Porque eu estou trocando a palavra mol pela massa de 1 mol, né? Então aqui no caso do N2 eu posso escrever 1 vez 28 gramas de N2. E no lugar do mol de NH3 eu posso escrever 2 vezes 17 gramas de NH3. E aqui, só para a gente conferir a tal da lei de Lavoisier, se você somar 6 com 28, você tem 34 gramas. Se você multiplicar, né, o 2 vezes 17, você também vai ter 34 gramas. Então observe que a massa que entra é igual à massa que sai. Beleza? Então eu não alterei a igualdade, né? Eu não alterei a proporção que eu tinha em mol quando eu substituí os valores, né, o valor do mol pela massa molar. Por que eu estou falando isso? Bom, uma questão possível seria eu te perguntar assim: quantos gramas de N2 são necessários para produzir, vamos colocar um valor grande, sei lá, 25 mol de NH3. Então repara que neste exemplo eu estou relacionando mol com massa, por isso que eu chamei de relação mol-massa, né? Aí, vamos lá. O primeiro passo é sempre pegar aquela relação em mol. 1 mol de N2, a gente sabe que forma 2 mols de NH3. Eu vou substituir a palavra mol pela massa molar. Dos dois? Não. Por quê? Porque eu quero saber massa de NH2 e a informação que eu tenho é mol de NH3. Então, observa que aqui a gente pode escrever 28 gramas de N2 produzem
2 mols de NH3. Agora, e se eu quiser produzir 25 mol de NH3? Que massa de N2 será necessária? Então, observem, né, que neste caso, neste exemplo, eu simplesmente fiz uma substituição de mol por massa naquele, né, no reagente, no caso, que eu gostaria de conhecer a massa. Então, este x vai sair da onde? Esse x vai ser 28 vezes 25 por 2. Simplificando aqui, ó, sobra 14. Temos 14 vezes 25. 10 vezes 25 é 250. 4 vezes 25 é 100. Logo, 350, o quê? Gramas de N2. Então, neste exemplo, a gente tem uma questão aí que relaciona mol com massa. Certo? Não sei se eu faço outro exemplo ou se eu vou para a relação massa-massa. Vamos mais um exemplo. Então, aqui, qual massa de NH3 é produzida a partir de, sei lá, vamos colocar aí 50 mol de H2. Bom, quero massa de NH3, tenho como informação mol de NH2. Olha lá, primeiro passo, a linha da proporção. Qual é a proporção? A proporção é, se eu uso 3 mols de H2, eu produzo 2 mols de NH3. Aí aqui, lembrando, o H2, eu vou manter o meu 3 mol aqui, ó. Por quê? Porque a informação que eu tenho está em mol, né? Não preciso trocar a unidade. O NH3 eu troco para massa. Por que eu troco para massa? Porque o pedido, né, da questão é massa de NH3. Então, ó, aqui eu coloco 50 mol. Esse número não vai dar legal, não. Aqui eu coloco X. Podia colocar 50, não. 51 resolvi. Bom, não é o caso. O que vai ser esse X? Bom, multiplica aqui em crans, né? Faz uma regra de 3. Esse X vai ser 50 vezes 2 vezes 17 por 3. Não vai dar exato, né? Não dá para simplificar. Então aqui você tem 100 vezes 17, 1.700 por 3. 1.700 por 3 vai dar 560, isso. Vai dar aproximadamente 567 gramas de NH3, certo? Então, observa que, tendo a proporção em mol, eu consigo relacionar esses valores com massa, né, quando for necessário. Aí, vamos para a próxima situação, que é quando eu relaciono massa com massa, né, que a gente vai chamar aqui de relação massa-massa. Relação massa-massa. Vamos começar direto já com um exemplo. Quantos gramas de H2 são
necessários para reagir com 560 gramas de N2. Então, repare que na relação massa-massa, o meu dado está em massa e o pedido também está em massa, certo? O que muda? Nada. Vamos começar aqui, então, lembrando que a relação é 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2. Nunca deixe de representar a linha da proporção primeiro. Agora, substituo. No lugar de mol, coloco a massa molar do H2. No lugar de mol, coloco a massa molar do N2. Certo? Aí aqui o X, né, que é o que eu quero saber, e aqui o dado que eu estou fornecendo. Vamos lá. O que vai ser o X? Bom, 28x é igual a 560 vezes 3 vezes 2. X vai ser 560 vezes 3 vezes 2 por 28. Aqui dá 20, né? Embaixo dá 1. Então a gente tem 6 vezes 20. Certo? 6 vezes 20. 120. Acho. 120 gramas de H2. Beleza? Então, relação mol-massa, você tem que levar em conta que né, dos participantes você vai substituir mol pela massa molar. Relação massa-massa, você substitui os dois participantes no lugar de mol, você coloca massa. O que você não pode deixar de fazer é sempre balancear a equação e na primeira linha, né, na primeira parte da montagem da resolução, colocar a proporção em mol do balanceamento, né, a proporção estequiométrica, certo? Bom, vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar da relação mol-volume ou massa-volume, certo? Até daqui a pouco.